Imagine aqui o fundo de um poço, a boca dele. E pessoas lá embaixo, precisando da minha e da sua ajuda. Se você for numa caverna e gritar morte, a caverna vai fazer um eco e vai dizer morte, 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 morte. Bem assim é o poço. O que você profetiza para quem está lá embaixo, bate no chão e volta para você. Não podemos gritar morte para quem já está lá embaixo. Temos que gritar vida e salvação, porque Jesus Cristo te tira de lá. Então a vida vai te devolver exatamente aquilo que você está gritando. Se você grita, minha vida acabou, 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 é isso que você vai escutar em retorno. Não gosta do que está ouvindo? Temos que mudar o que estamos falando. Deus quer falar na calmaria, mas não deixa de ser Deus. Às vezes esperamos um profeta dizer, Deus manda te dizer, mas você passa na rua e um morador de rua te dá um abraço e transforma o seu dia. Deus continuou falando contigo, só de uma forma diferente, de uma forma que nós não esperávamos, mas de uma forma que Deus cumpriu a sua missão. Às vezes um abraço tira a nossa alma do fundo do poço. João capítulo 4, versículo de número 14 diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Enquanto os irmãos estão com a Bíblia aberta, eu vou ler o 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Eu vou repetir rapidinho, o poço é fundo, o poço é fundo. Eu quero que, por favor, você dobre a atenção. Porque entrar na igreja todo mundo entra, mas entrar no culto exige atenção. O que eu quis dizer? A gente não pode ser uma girafa em que o nosso corpo esteja aqui na igreja, mas a nossa cabeça esteja longe, com a conta do pagamento de amanhã, com o seu trabalho, com alguém que ficou em casa. O seu corpo e a sua alma têm que estar aqui para ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para o nosso coração. Irmãos, a palavra que lemos aqui, vamos entender mais à frente, que a mulher está com um cântaro para tirar água do poço. E falar sobre poço é uma aventura. Por quê? Poço é um lugar fundo. Poço é um lugar onde tem água. Poço é um lugar que lá embaixo você busca aquilo que você precisa. Só que na nossa vida a gente sabe que muitas pessoas vão parar lá embaixo. Perde o emprego, perde uma esposa, perde alguém que tanto ama. Esse é o famoso fundo do poço. Ou seja, o deserto, o vale, a dor, a luta, coisas que nós não queríamos estar lá embaixo. Mas aprenda, igreja, não existe poço profundo que a mão de Deus não te alcance. Maior é a mão de Deus, maior do que qualquer poço, qualquer dor e qualquer vale. Vamos entender na Bíblia alguns personagens que passaram lá embaixo, mas não morreram lá embaixo, porque todo poço tem um início, mas tem um fim. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria sempre vem no raiar da manhã. O choro dura uma noite, mas já já o sol vai raiar. E essa escuridão e esse vale vai passar. Dobre atenção, igreja. Então, falar sobre o fundo do poço é uma luta, é uma dor. E eu gosto muito de pregar fogo, amém, e o poder desce na igreja, para a glória de Deus. Só que às vezes Deus quer falar na calmaria. Às vezes Deus quer nos resgatar o nosso coração que está embaixo, está triste, está no chão. Mas não existe poço profundo. A mão de Deus sempre é maior e vai nos alcançar. Igreja, existe poço que você não pede para ir. Existe poço que a vida simplesmente te dá uma surpresa. Você não espera a doença e ela vem sem avisar e chega na sua porta. Uma morte, uma perca. Você não pediu para estar lá embaixo, mas quem disse que precisa pedir? O poço vem e não avisa. É duro, mas é realidade. O segredo não é entrar ou não entrar no poço, porque todo mundo vai passar lá. O segredo é quem está te acompanhando. Porque se não for a presença de Deus, a gente desiste e vai embora. José não pede para entrar no poço, mas por inveja jogam ele lá embaixo. Mas tem poço, irmãos, tem buraco que eu sei que é errado e eu mesmo pulo lá embaixo. Tem poço que não é ninguém que te joga lá embaixo,
nem a vida. Tem poço, que é eu, que é você, que é as pessoas que procuram. Um exemplo, eu sei que o alcoolismo destrói o meu rim, e eu vou procurar isso para a minha vida, e eu não posso culpar Deus lá na frente dizendo, por que essa luta, esse vale? Eu entrei com minhas pernas, mas mesmo esse poço, Deus resgata e dá uma nova chance. Vamos provar na Bíblia? O nome dele é Jonas, e ele diz, vá para Nínive e pregue. Mas ele, eu imagino dizendo, eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quero, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu vou para onde eu quiser, fazer o que eu quiser. Desobedeceu à voz do Criador, que grita, procure santidade, procure o caminho da igreja, procure a salvação. Mas às vezes nós achamos que essas pernas podemos mandar nelas. Então Jonas procura desobedecer. A Bíblia fala que ele desce para o barco, porque está distante da vontade de Deus, é só ladeira abaixo. A vida de Jonas começa a descer, a vida de Jonas começa a afundar, e a Bíblia diz que ele desce para Tarsis, desce para o barco, desce para o fundo do barco, e pior, é lançado no fundo do mar. Que poço triste, fundo e sozinho. Mas a mão de Deus enxergou ele lá embaixo. Deus é um Deus de oportunidades. Ele procurou sozinho, mas Deus não abandonou no vale. A minha mão vai fazer com que esse peixe vomite e você recomece, porque eu tenho uma nova chance para você. Não existe poço que a mão de Deus não alcance e nos tire de lá. E aqui começamos a entender que tem poço que é sozinho. Tem poço que não tem pessoas do lado. Mas Deus, por misericórdia, entendamos na Bíblia que tem poço que Deus não te deixa passar só. Ele sabe o tamanho da sua fé e Ele sempre coloca um Simão Cirineu para carregar a cruz com você. O nome dele é Paulo e agora ele está preso na prisão. Paulo agora lá no fundo da cela, encarcerado. Mas do lado de Paulo tem o Silas para dizer, estamos juntos nessa dor, estamos juntos nessa prova. Eu não te abandono, essa prisão está te prendendo, mas também está a mim. Tem poço que você não passa sozinho, tem o pai, tem uma mãe, tem uma pessoa para dizer, está difícil, mas a gente não vai desistir. Já já o sol vai raiar e essa luta vai embora. E Paulo estava com Silas. A prova vai embora. As cadeias se abrem quando a igreja ora e glorifica ao Senhor. E ele podendo ir embora, ele não esquece o que veio fazer embaixo. Às vezes Deus permite o poço para que a gente resgate pessoas que estão lá embaixo. Ele era o carcereiro e ele vivia uma vida prendendo as pessoas. Paulo e Silas descem lá embaixo, as cadeias se abrem, mas na hora de ir embora ele percebeu, tem alguém que precisa da minha ajuda, tem alguém que precisa da minha atenção. Ei, carcereiro, eu vim parar no fundo do poço, mas aqui eu vou pregar o Jesus que pode te tirar daqui. Todo mundo que vai no poço tem uma missão. Tem pessoas que acham que prega, que faz, que tem dinheiro, que tem roupa, aí Deus coloca lá no fundo do poço para aprender a ser humilde. Tem pessoas que acham que é o dinheiro que faz isso, aquilo, desce e beija o chão para aprender que é a glória é de Deus. Porque todo poço tem um ensinamento. E se os irmãos for ver os materiais mais valiosos da terra, não está em cima, está embaixo. Diamante não se encontra em cima, é embaixo. Ouro não se encontra em cima, é embaixo. A gente tem que entender que para crescer com Deus é por baixo, é orando, é se humilhando porque é Deus o grande. Não é o louvor que diz, eu aprendi a ganhar, foi perdendo. Eu aprendi a subir, foi descendo. Dói, dói, mas o poço vai ter um fim. Dobre atenção, igreja. Paulo desce no fundo da cela, mas ele tem uma missão de lá embaixo pregar o Jesus que assim como tirou ele do poço, pode tirar qualquer alma e qualquer pessoa.
A verdade é que Deus não tira ninguém do poço se a gente não quiser subir. Deus, Papai do céu, diz: eu quero mudar a sua vida, eu quero te transformar em uma nova pessoa. Mas a sociedade diz: não tem mais jeito, acabou. Mas Deus é especialista, onde o homem bota ponto, é uma vírgula e Deus diz: vai continuar, eu vou mudar a história. Paulo desce e diz: eu tenho um Deus que tira do fundo do vale e da prova. E o carcereiro diz: eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero que esse vale vá embora. Eu não vou desperdiçar a oportunidade que bateu na minha porta. Eu tenho uma oportunidade de subir, sair desse fundo do poço e ter uma vida melhor. Só através de Jesus Ele pode nos tirar de lá. Interessante é que tem poço que ninguém consegue nos ajudar. Tem poço que você olha uma igreja com tanta gente, mas parece que você está só. Parece que a escuridão está rodeando ao seu redor. Mas a palavra nos ensina que o Espírito Santo desce com gemidos inexprimíveis e dizendo: o mundo te abandona, mas eu sempre estive contigo. Eu venho para te colocar de pé e te resgatar. A palavra que muito arde em nosso coração é que o chão não é o nosso lugar. Está na hora de se levantar. Está na hora de aceitar a ajuda de Deus e sair do vale e se pôr de pé. Igreja, Jonas, ele desobedece, procura o poço, ele sabe que ali é um buraco, ele sabe que o cigarro destrói o pulmão, mas ele fuma, ele sabe que isso vai contrair um câncer. Eu procurei o poço, mas mesmo esse poço, Deus diz: eu curo, coloco na minha casa, porque eu sou um Deus de oportunidades. Então, tem poço que é você que procurou com as suas pernas, mas mesmo esse, a mão de Deus chega lá por sua misericórdia e diz: eu te arranco de lá. Mas tem poço que a gente não pede para ir. José não pediu para ir para o fundo do poço. E lá ele estava sozinho. Não tinha mamãe, não tinha papai, não tinha ninguém, senão um chão frio e solitário. Ninguém da terra, mas sempre tem a mão de Deus. Essa mulher samaritana, igreja, agora ela está indo pegar água no poço. Isso é lindo. Primeiro, quem são os samaritanos? São um povo como os judeus, os simondienses, os brasileiros, os americanos. Samaritanos é uma nação, é um povo. Nós vamos ver eles sendo citados na Bíblia, mais uma vez, a parábola do bom samaritano, muito pregada e ouvida na igreja. Essa mulher samaritana agora, ela está indo pegar água no fundo do poço. Ela está indo para buscar água lá embaixo. Então ela começa a andar, e na boca do poço tem Jesus. Aquela mulher está caminhando para chegar no fundo do poço. Aquela mulher está caminhando para jogar o seu cântaro, o seu balde e buscar água lá embaixo. Só que antes do fundo do poço, ela beijar o chão e ela jogar e chegar lá embaixo, chega Jesus na frente, porque às vezes Deus chega primeiro e não permite com que a gente chegue lá embaixo. Jesus já está na boca do poço. Jesus já está nos esperando em cima para evitar que a queda aconteça. Quem tem água da fonte não precisa de poço. Quem tem água da vida não precisa ir buscar lá embaixo. Não precisa você quebrar a cara para entender que o Deus do poço e maior que Jacó e todos está aqui em cima. Às vezes Deus chega primeiro e não deixa o filho se acidentar para procurar Jesus. Às vezes não deixa a pessoa ir para a dor. Ele chega na boca do poço e diz: não precisa ir lá para baixo, porque eu já estou aqui em cima. Eu estou para te ajudar. Aquela mulher agora inicia um diálogo muito conhecido, dizendo: por que sendo tu judeu fala comigo, mulher samaritana? Então ele diz: se tu soubesse quem falas contigo, tu me pediria águas e eu daria da água. Então ela diz: dai-me dessa água, a água da vida eterna. E ele diz: vai chamar o teu marido. Aqui começamos a entender que aquela mulher, ela tinha uma crise, ela tinha um poço. E os irmãos sabem, um poço, às vezes você não é feliz em nenhuma área da sua vida, na área dos relacionamentos, na área financeira, na área familiar. Aquela mulher, ela tinha um fundo do poço sendo vivido na área dos relacionamentos. Tentou 5 casamentos, mas nenhum tinha dado certo e o que agora estava não era dela.
E Jesus diz, então vai chamar o teu marido. E ela diz, não tenho marido. Disseste bem, porque tiveste 5 e o que tens agora não é teu. E ela diz, vejo que és profeta. Ela reconheceu o poder de Deus. Só quem reconhece o poder de Deus não precisa mais buscar água lá embaixo, porque a água já está aqui em cima. Isso que é bonito. Aquela mulher está carregando um cântaro, ou, nos nossos dias, um balde. Os irmãos aqui sabem melhor que eu que para buscar água a gente tem que jogar um balde, alguma coisa para retirar. Aquela mulher sai da sua casa e na sua mão está um balde, ou um cântaro, como a Bíblia fala. Ela encontrou a fonte. Não precisa mais mendigar gotas de água, porque Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. Mesmo ela encontrando a fonte, ela ainda continua com balde. Mesmo ela não precisando ir para o fundo do poço, ela continua com a ferramenta que jogaria ela lá embaixo. Às vezes carregamos ferramentas que nos jogam lá embaixo. Às vezes carregamos pessoas, coisas que não é mais para carregarmos. Balde é para poço, mas Jesus me chama para ser missionária. É assim que a palavra ensina. Tem muita gente no fundo do balde dizendo que é o fundo do poço. Tem muita gente que não sofreu 1% do que Jó sofreu. Ali foi poço. 10 filhos. Perdeu tudo. Ali era profundo. Às vezes estamos fazendo tempestade em copo d'água. Ah, o vizinho tem, a vida dele parece mais perfeita. Estamos fazendo um reboliço. Estamos carregando um balde. Mas a palavra de Deus diz, e ela largando o cântaro, ou ela largando o balde, foi chamar a cidade. Às vezes, uma pequena luta, perdeu o emprego e a gente diz, é o fim. Não, isso não é fundo do poço. Isso é fundo de uma bacia. Isso é fundo de um balde. Com um só passo, a gente sai e muda essa situação. Mas a gente começa a gritar e dizer, a vida não tem sentido, a vida acabou por uma pequena coisa. Mas se coloque no lugar de Jó. Perder 10 filhos em um só dia. E parar lá embaixo e até a esposa dizer, abandona esse Deus e morre. E ele diz, como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Eu saí nu do ventre da minha mãe e é nu que eu voltarei para lá. Eu não trouxe nada para essa terra e eu não vou levar nada. Eu não levo casa, não levo carro, porque tudo é de Deus. Isso é fundo do poço, isso é fundo do poço, mas tem poço que é melhor sozinho do que mal acompanhado, olhe. Pessoas que diziam ser amigas, vê Jó nessa situação e diz, você pecou contra Deus. São pessoas que vê a situação, vê a causa, vê a pessoa lá embaixo precisando de ajuda e diz, você está embaixo porque procurou. Esses foram os amigos de Jó. Diziam que estavam com ele na dor, mas estavam ali como um acusador. Eles antes disso passaram 7 dias em silêncio. Ali sim, se você for visitar uma pessoa que está passando uma grande dificuldade, às vezes o silêncio é a melhor resposta. Quando você vai no funeral, uma pessoa que perdeu um ente querido, você não fala nada. Você abraça, baixa a sua cabeça e senta. Porque ninguém quer lição de moral. As pessoas querem uma nova oportunidade e só Jesus pode dar. No vale, na dor, na tristeza. E a esposa, e eu não jogo pedra na mulher de Jó não, por quê? Porque tem esposas que basta o marido perder um prego, vai embora. Ela perdeu os 10 filhos também, está reclamando, mas está do lado do marido. E Jó recebeu tudo em dobro, 2 vezes mais. 10 filhos ela teve, por que não 20? Porque 10 estava na terra, mas 10 estava na glória com o papai do céu. Esse é o Deus que estende a mão e resgata do fundo do poço. O que eu quero que você entenda é que não tem poço que dure para sempre. Tem uma data de início, mas tem uma data de final. José só passou um dia lá embaixo. Daniel passou uma noite. Jó passou algum tempo, mas o poço aprova, o vale findou. Só não podemos blasfemar contra Deus e dizer, eu desisto da caminhada. Porque a mão de Deus vai chegar primeiro e vai nos arrancar de lá. Aleluia! Irmãos, por favor, não diga que é um poço, o fundo de um pequeno balde. E aprenda a ajudar quem realmente está lá.
Não ache que a sua vida acabou por um pequeno problema, um pequeno contratempo. Ah, mas eu não tenho atenção da cá, não tenho oportunidade na igreja. Isso é balde, irmãos. E nem isso Deus quer que a gente carregue. A mulher, diz o versículo aqui, 28, deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade falar aos homens. O que foi que a mulher fez? Ela deixou o balde, a pequena prova que ela estava, imagino eu, ainda carregando. Quando a gente deixa os pequenos problemas e diz, isso aqui não tem mais jeito na minha vida, isso aqui está me levando para o fim, ela larga o balde e vai fazer missões. Ela larga o balde e vai pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz, é culto das senhoras, e essa mensagem fala no coração, largue essas pequenas coisas que querem te aprisionar e te jogar no fundo do poço e vai fazer a obra de Deus. Tem um homem que mudou a minha vida, tem um homem que me tirou do vale, tem um homem que família não fez, dinheiro não fez, nada conseguia me tirar lá de baixo, mas Jesus chegou primeiro e a mão dele me alcançou, a mão dele me resgatou, a mão dele me trouxe para cima. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que a mulher faz missões e a cidade inteira, em peso, vai escutar o dono da água da vida. Ei, Deus te tirar. Agora temos que jogar a corda e estender a mão para tirar quem estava no fundo do poço. Aquela mulher sai, mas não fica com a salvação só para ela. Aquela mulher diz, essa água é tão saborosa, essa água tira tantas pessoas que eu não posso só ficar para mim. Ei, cidade, Jesus Cristo está lá resgatando vidas do fundo do poço. E a cidade vai conhecer dessa água que restaura e põe de pé. E a cidade escuta o dono do milagre. Imagine aqui o fundo de um poço, a boca dele. E pessoas lá embaixo, precisando da minha e da sua ajuda. Mas entendemos que tem poço que nem nós conseguimos tirar a pessoa de lá. Só Deus para alcançar e dar uma segunda chance. Mas tem pessoas, irmão Luciano e toda a igreja, que chega na boca do poço e ainda grita. Tá aí porque merece. Tá aí porque procurou. Eu aprendi estudando um pouquinho que a vida devolve aquilo que você grita. Se você for numa caverna e gritar morte, a caverna vai fazer um eco e vai dizer morte, 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 morte. Bem assim é o poço. O que você profetiza para quem está lá embaixo, bate no chão e volta para você. Não podemos gritar morte para quem já está lá embaixo. Temos que gritar vida e salvação, porque Jesus Cristo te tira de lá. Então a vida vai te devolver exatamente aquilo que você está gritando. Se você grita, minha vida acabou, 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 é isso que você vai escutar em retorno. Não gosta do que está ouvindo? Temos que mudar o que estamos falando. Talvez estamos escutando justamente aquilo que estamos profetizando na vida das pessoas, mas quando isso passa a ser vida, Jesus Cristo salva, liberta e leva para o céu. A vida vai nos devolver exatamente aquilo que clamamos. Jó saiu do fundo do poço quando ele clamava e orava pelos amigos. Às vezes o que vai nos tirar do cárcere, do vale, é a gente desejar a felicidade do nosso próximo. Mesmo lá embaixo, sem forças, ele orava pelos amigos. Que nós possamos orar não só pelos amigos, mas até pelos inimigos, pelos que nos perseguem, porque isso é palavra de Deus e é evangelho que leva para o céu. Daniel também é jogado no fundo da cova ou no fundo do poço, porque era lá embaixo. Engraçado que lá no poço tinha leão. E às vezes o nosso poço é tomado por feras, pessoas que querem nos tragar, pessoas difíceis de lidar, pessoas que rugem como um leão. Interessante é que no poço, na prova, no vale, Deus não tirou o leão, mas Deus fez de travesseiro para Daniel dormir. Às vezes no poço Deus não vai tirar os problemas, mas vai te livrar deles lá dentro. Não vai remover leão, dificuldade que você enfrenta embaixo, mas vai dizer, não toca no meu filho, não morde, vai jejuar, leãozinho, porque lá embaixo esse vale não vai te matar. Poço nenhum mata crente, mas uma hora ou outra a gente vai gritar como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará e me colocará de pé.
O poço foi embora, o vale foi embora, mas porque Jó não desistiu da vida, não podemos desistir, porque hora ou outra, acorda, a ajuda vai chegar e Deus vai restituir em dobro tudo que foi levado pelo inimigo. Eu consigo imaginar a cara do inimigo que diz que Jó adorava a Deus pelo que tinha Deus. E o inimigo de queixo aberto dizendo, ei, botou a doença e ele não blasfemou. Tirou os filhos, tirou os bens materiais. E eu achava que se o irmãozinho perdesse o carro, desviava da igreja, pegava a carteira de membro e ia embora. E ele de queixo aberto. E o refrão da música diz, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Eu imagino Jó lá embaixo, sem nada. E eu costumo dizer que Jó não perdeu nada, porque o tudo de Jó era Deus. Quem tem Deus como tudo nunca vai perder nada. Jó não perdeu nada, porque o tudo de Jó era Deus. Que você não saia por essas portas sem confessar e sem ter Deus como tudo da sua vida. Porque é só Deus que pode nos estender a mão e nos tirar do vale. E Jó lá embaixo, não perdendo nada porque tinha Deus como tudo, diz: Glória a Deus. A Ele a glória. Mas está doendo, Jó. A Ele a glória. Jó glorificou, mesmo no vale. Finalizo, igreja, porque o horário já se passa. Não existe vale, não existe luta e não existe poço profundo que a mão de Deus não seja maior para nos tirar de lá. Mas Deus só vai tirar se a gente quiser subir e ser ajudado por Deus. Porque tem pessoas que Deus manda missionário, Deus manda visitas, Deus manda pessoas até pegar no colo para trazer para a igreja, profetas e missionários. Mas a pessoa não quer mudar de vida e não quer subir. E Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus não tem ninguém aqui como robô que é programado para glorificar o Senhor. Deus tem essas pessoas aqui com liberdade de estar em qualquer outro lugar. Mas para onde iremos nós se só Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna e é Ele que salva, liberta e leva para o céu? Que esse pequeno balde não seja responsável por a gente desistir e achar que o sol não vai raiar na nossa vida, porque não existe prova que dure para sempre. Já já Deus vai descer na terra e fazer um milagre em nossa vida. Amém? Só para concluir, eu acho interessante que também no fundo do poço tem muita gente que busca Deus. Sabe por quê? Porque no fundo do poço você vai para frente e está tudo escuro. Embaixo está vazio, está sem água. No fundo do poço você fica sem saída. Aquele vizinho que você achava que ia te ajudar, vira as costas. A família diz: eu não quero, eu não posso. E às vezes ninguém não nos ajuda lá, não é porque não quer, é porque não pode. Porque tem poço que só a mão de Deus para resgatar. Mas no fundo do poço você percebe que só há luz por uma direção. Embaixo está escuro, do lado está escuro, à frente está escuro, atrás está escuro. Você tenta com seu braço, com seu dinheiro, com seu emprego, mas nada é resolvido e continua no mesmo buraco. Aí a gente aprende a olhar para cima. A gente aprende a olhar para a luz. A gente aprende, sem Deus eu não sou nada. É de cima que vem a luz para a minha salvação. Às vezes Deus permite o poço para a gente aprender a depender dele. Às vezes Ele coloca pessoas na dor para olhar para cima e reconhecer: só Jesus é a luz da minha vida. Que você não vá para a sua casa sem buscar verdadeiramente a luz para a sua vida. Continue vindo numa igreja evangélica, porque a gente sabe que quem tirou todas as pessoas da Bíblia não foi Maria, não foi Paulo, não São Mateus, não foi santo nenhum, foi só Jesus Cristo, que é o santo dos santos, que pode nos tirar de lá. José passa no fundo do poço, é propósito de Deus, vai para o fundo da prisão
E Deus levanta e exalta e tira José por cima. Agora José, ele é governador. E as mesmas pessoas que jogaram José lá embaixo, agora estão precisando da ajuda de quem estava lá embaixo. Às vezes, Papai do Céu faz assim. Os inimigos, quem tramou e jogou lá embaixo, agora está precisando da sua ajuda. Prometi terminar. O bonito que você escuta muito por aí é que quem te humilhou, agora vai te ver por cima e amém. Cada um segue a sua vida, você segue com o queixinho duro e segue sua vida. Mas isso não é Bíblia, não é palavra de Deus. Porque a minha Bíblia e a sua diz que a gente tem que orar até pelos inimigos. Ei! Era lindo José ser exaltado e agora os irmãos que estão no mesmo poço, porque a terra está com fome e não tem alimento. Agora José diz, eu passei lá embaixo e agora Deus me tirou por cima. Eu poderia não ajudar, mas se eu não ajudasse, eu voltaria para o fundo do poço. Porque se eu fui no fundo do poço e não aprendi a humildade e o perdão daqueles que te humilhou, te jogou para trás e te colocou no chão. Aí Deus exalta José e ele perdoa os seus irmãos, não com carinha feia, não com birra. Eu prometi terminar. Quando a gente sai de uma prova, de uma luta, a gente fica mais amoroso com o próximo. A gente para mais de pensar em nós. É isso que Deus falou através dessa mensagem. Quando Deus te levantar, quando Deus te colocar por cima, não cuspe em quem está embaixo. Pelo contrário, ajude a se levantar. José sobe, mas ele estende a mão para os irmãos que estão lá embaixo. Evangelho é perdão. Evangelho é amor ao próximo. Evangelho não é sobre mim, é sobre todos. Deus não colocou José para ele ser o governador. Deus colocou José para tirar o povo da fome. Deus não faz o projeto para um. Deus faz o projeto para abençoar uma grande nação. O dirigente já se organiza. Eu quero agradecer a oportunidade. Sempre que estiver aí, estamos aqui para proclamar o nome do Senhor. Eu trouxe um microfone, pedi para as irmãs aqui filmar. Eu vou depois postar essa mensagem na internet. Para se você tem um filho, uma pessoa que não veio para o culto, você pode mandar o link. E essa mensagem atingir esse coração, que também precisa sair do fundo do poço para ter uma vida nova com Jesus Cristo. Só Jesus Cristo nos tira de lá. Deus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Graças a Deus. Esse cara ainda tá vivo, velho. Olha. Como é que esse cara conseguiu sobreviver? O cara tá vivo aí. Meus amigos, eu não morri não. Eu fui buscar água lá embaixo. Vocês não merecem da minha água, mas eu aprendi lá embaixo a humildade. E o perdão é fundamental. Até quem te humilhou e te jogou lá embaixo vai ter que saborear o gosto da sua vitória. Tá aqui, meu amigo, pode beber. E não se preocupa não, que no tempo certo Deus vai te honrar. Fica na paz, meus amigos. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Quando Deus honra, você tem que resgatar agora as pessoas que estão lá embaixo no fundo do poço. Estenda a mão, dê uma palavra amiga, porque outras pessoas precisam da sua ajuda. Afinal, agora você tem uma corda e pode resgatar vidas. Ô, meu irmão, tá fazendo o que aí? A vida acabou, ela me abandonou. Você vai conhecer uma nova pessoa, rapaz. Mas eu não sou amado. Eu conheço um Jesus que te ama. Alguém me ama? Ele ama, ele deu a vida por você. Eu vou querer esse Jesus, cara. Sofrer. Você é amado. Se há um Deus que tudo pode por você. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.